Voltamos com a nossa conversa com a escritora Rafaela Oliveira. Bom, Rafaela, a gente falou muito do livro no primeiro bloco. Queria que você contasse um pouquinho um resumo do livro, do que se trata a história. Resumo do livro, bacana. Então, o livro é a história da Amora. Ela é uma menina de 13 anos, ela é muito curiosa, ela gosta de histórias de assombração, ela tem esse lado meio investigativo. E ela encontra um livro misterioso que tem algumas histórias esquisitas e ela acha que as histórias são realidade. Ela acha que a vizinha, que é a protagonista da história, é uma bruxa, e ela começa a investigar. A irmã mais velha não gosta muito, né? Mas o amigo dela, o Hugo, gosta bastante. Então, o livro é formado pela aventura da Amora. E no meio dos capítulos, a gente tem as histórias que a Amora tá lendo. Então, o meta-livro tem o livro dentro do livro. Um livro dentro do livro, que também é uma ideia que é interessante, né? Eu acho que é um livro para quem gosta de ler ou para quem gosta de contar a história também. É um meta-livro. E tem um público-alvo quando você pensou nesse livro, não? Eu gosto de falar que é de 11 anos até o infinito. Porque eu tive bastante contato com o público quando a gente foi para Bienal, quando a gente foi para alguns eventos, e você percebe que às vezes chama a atenção de crianças de 12 anos, mas às vezes vem adultos e estão super interessados na história. Bom, aí você terminou o livro, o texto, aí depois de quanto tempo que você conseguiu editora, como é que foi para você conseguir uma editora e publicar o livro? Eu terminei o texto lá para 2019, 2020, deixei na gaveta, até porque 2020 é uma época muito difícil pra gente. E eu fui pesquisando na internet algumas propostas. A gente sabe que hoje em dia é difícil você ter uma publicação tradicional, né? Que é a publicação que você não paga nada. Então eu já estava assim em mente. Talvez eu tenha que arcar com alguma parte dos custos do livro. Fui pesquisando editoras que talvez fossem abertas para novos autores e que tivessem propostas, assim, razoáveis. E eu tenho um grande amigo meu chamado Agnaldo. Ele é autor também. E ele lançou um trabalho com a editora Alarde. E daí eu achei interessante, gostei do projeto gráfico. Porque o livro tem que ser bonito por dentro, mas tem que ser bonito por fora. E eu percebi, nossa, esse livro é tão bonito por dentro, ele é confortável e o leitor precisa desse conforto para ler. Então eu entrei em contato com eles, participei do processo deles de seleção. A gente fez um acordo, então a editora arcou com um pouco dos custos, eu arquei com uma parte dos custos também. E a gente conseguiu fazer essa publicação, porque como o livro é grande, a gente não consegue fazer uma publicação tradicional de um livro tão grande assim, que é uma editora independente também. Então funciona de uma forma que o autor ajuda a editora, mas a editora também ajuda o autor. E você foi fazendo adaptações para a hora que for imprimir o livro? Como é que isso... com certeza. Antes de eu enviar o livro para a Alarde, eu já fiz uma revisão, então peguei o livro todo e revisei. E a própria Alarde já tem um trabalho de revisão. Então a Flávia, que é a minha revisora, ela é um anjo. Ela me ajudou bastante, eu fiquei apaixonada pelo processo de revisão, porque é uma pessoa que está o tempo todo lendo a sua história e tentando potencializar o que você quis dizer. Porque às vezes eu me deparava com algumas frases que eu sentia o que eu queria falar, mas eu percebi que não estava lá. Aí a revisora conseguia dar esse passo a mais, sabe? E do livro para a editora pronto, quanto tempo que demorou? Foi uns 6 meses. A editora faz um processo de pré-venda. Então, no 6º mês, a gente abre o lançamento no site para quem quiser fazer o pedido antes, para o livro chegar antes. Então, a gente fez esse processo em outubro. Outubro iniciou a nossa pré-venda. Em novembro, a gente começou a fazer os lançamentos presenciais. Então, a gente fez um em São Paulo e a gente fez um aqui em Jacareí. Novembro de 23? Novembro de 23. E como é que foi a sensação de pegar o livro físico a primeira vez? Nossa, é tão difícil, porque às vezes não cai a ficha. Assim, às vezes eu estou vivendo a minha vida normal e eu olho pro meu quarto e ele tá ali e eu vejo, não, é meu nome mesmo. Então, a gente se emocionou bastante, né, na hora de pegar os livros. Os primeiros eu assinei, porque era da pré-venda, então eu assinei uns 30 livros no primeiro dia que eu vi ele. Então, é bem bacana. E cada pessoa que você mostra, né, é uma emoção diferente, tem um impacto também. E você já teve bastante feedback das pessoas que leram e... falaram pra você? Eu tive um pouco, sim. Assim, na Bienal foi bem bacana também. É um tipo diferente de feedback, porque eles estão comprando. Mas você pensar que de todos os estandes, de todos os livros, a pessoa vai justamente na direção do seu. É muito bacana. E esse contato com o leitor? Como é que você acha essa análise do contato do escritor com o leitor em si? Essa ligação? Como é que você analisa?
É super importante, ainda mais com rede social. Hoje em dia a gente consegue conversar com as pessoas, né? Humanizar também o autor, porque às vezes o autor ou é aquela pessoa que está distante ou é aquela pessoa que já não está entre a gente. Então é super bacana também perguntar a opinião dos leitores, saber o que eles querem ver, mas ao mesmo tempo equilibrar, né? O que o público quer, o que o trabalho precisa, o que você quer fazer como autor também. O livro tem ilustrações? Não, só no início. Só no início. A gente tem o gatinho no início. Foi você que desenhou ou não? Não, queria eu ter desenhado esse. E como é que foi para você escolher também a editora mesmo que mandou um desenhista? Como é que foi? A gente tem alguns capistas que trabalham com a editora. Então eles tentam fazer uma combinação. Qual capista vai trabalhar melhor com qual autor. E o processo assim, de escolha, estética, foi tudo online. Então foi um formulário, eu preenchi quais características eu queria. Mas a capista, a Heloísa, nossa, superou. E estar na Bienal, como é que foi para você? Você teve um dia só lá? Como é que foi? Eu tive um dia só porque como trabalho de professora é trabalhoso, eu fui num domingo, eu fui no último domingo, que era o dia que eu conseguia participar. Então foi muito legal, mas ao mesmo tempo é um último dia, você quer estar lá outras vezes. E a editora deu um super apoio, porque a editora tem uma parceria com a Aberst, que é a Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Terror e Suspense, e eles têm um stand. Então ficaram várias editoras juntas com o pessoal da Aberst, e daí a gente tinha todo o suporte lá na Bienal para se organizar, para expor os livros, então foi uma experiência bem positiva. Você tem notado que esse mercado do livro tem aumentado no Brasil? Principalmente com autores iniciantes, como é o seu caso, isso tem funcionado aqui no Brasil? Eu acho que as pessoas estão mais abertas do que a gente pensa. Eu acho que converter pessoas em leitores é um trabalho difícil, mas estando na Bienal a gente percebe que não tem um preconceito contra autores que estão começando, as pessoas se interessam pela obra. Então quem você é com o público leitor fica em segundo plano mesmo. Ainda mais para um país que teve como o Brasil, que teve uma pesquisa recente, que pela primeira vez a média de livros que o brasileiro leu, acho que foi menos de 2 ou menos de 1, né, por ano, né? Muito complexo. Porque os leitores, eles acabam compensando os números, né? Eles leem mais do que a média das pessoas. Como é que você vê isso para mudar essa situação? Você falou dessa influência da leitura, né? Você teve seus pais lendo para você. Sim. Como é que isso poderia ser mudado no país? Eu acho que só educação e parceria com as famílias, porque a educação na escola não existe sem a educação por parte da família. Claro, não é impossível você converter um adolescente em um leitor, mas é muito mais trabalhoso. Então, o processo começando da infância, como eu tive, ele é mais natural, você não vê a leitura como algo penoso. Então, é algo que parte da escola continua com as famílias. E até pessoas assim, adultos que talvez não gostam de ler, eu acho que não é uma boa ideia você falar isso para as pessoas. Talvez são coisas muito particulares. E eu acredito piamente que todo mundo gosta de história. Porque todo mundo gosta de filme, todo mundo gosta de música. E que talvez dar a chance para a leitura é você descobrir uma coisa que você provavelmente já gosta e não sabe. E você também é adepta do Kindle, do livro digital? Eu adoro Kindle. Eu gosto do Kindle porque o Kindle tem a minha biblioteca noturna. Então, às vezes, você lê alguns livros quando tá claro, você vai deitar, eu não posso pegar o meu livro, vou ler o Kindle. Acho muito bom. Recentemente, a gente colocou Histórias Vermelhas no Kindle também, e foi emoção de novo, porque você fica, meu Deus, é meu livro. E você também mantém uma rotina como leitora mesmo, de não somente livros que inspirem você, mas assim, literatura em geral? Nossa, a gente tenta manter, mas o professor acaba fazendo muita leitura teórica. Então, quando eu terminei a faculdade de letras, eu me vi num bloqueio de leitura que eu não conseguia ler muita ficção. Então, eu comecei a ler ou muitas coisas teóricas ou ler coisas teóricas de outras áreas. Então, eu gosto bastante de ler sobre cinema, tenho livros sobre cinema. Gosto de ler poesia também, porque é uma coisa que eu não escrevo, eu não sei. E é mais prático, porque você não tem aquela coisa de estou no meio do capítulo. É muito mais democrático. Eu termino um poema, em outro momento eu vou ler mais um. Você falou dos filmes, a gente falou até no primeiro bloco das inspirações, né, dos 5 filmes. Quais filmes que mais marcaram você como cinéfila, como adoradora de filmes?
Eu gosto muito de filmes de suspense, então, embora acho que não traduza tanto, eu gosto muito de filmes do Hitchcock, que é mais para adultos, né? Mais suspense. Eu gosto de muitos filmes da década de 40, filmes noir, filmes sobre cinema também. Eu gosto de coisas de metalinguagem, então livros sobre livros, filmes sobre filmes, me agrada bastante. E um dos filmes que me inspiraram pro livro foi o Fantasmas se Divertem, né? Fantasmas se Divertem. Que você tem tatuado aí. Eu tenho tatuado aqui, tem a Winona Ryder aqui em algum lugar do meu braço. Mas é um filme que eu gosto bastante porque é aquela coisa que não é necessariamente um terror, mas é algo peculiar, é uma coisa que te deixa, assim, curioso, até meio desconfortável. E acho que é um pouco da ambientação do livro. Você não vai ficar necessariamente assustado, apesar do título, mas tem aquela sensação, alguma coisa estranha tá acontecendo, alguma coisa mística, alguma coisa fantasmagórica. E esse filme, Os Fantasmas se Divertem, é bem anos 80 mesmo, né? Sim. E você foi pegando cada um, como é que é a sua referência na hora que vai escrever o livro, você pensa no filme? Como é que você une isso? Eu acho que é meio inconsciente. Não é tanto proposital. Às vezes, que nem Os Fantasmas se Divertem, é mais pra ambientação, pro tom da história. Algumas coisas é mais para o personagem. Então, por exemplo, Coraline, que já é animação, que a gente tem uma personagem que é uma menina mais jovem, aí já é uma inspiração mais direta pra como que vai ser o personagem. Então tem essas questões. Pra qual foco eu tô olhando? Eu tô olhando pro enredo, eu tô olhando pra caracterização de personagem. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.